Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre você, sobre a sua família. Eu me chamo Sabrina, sou do Edificando o Reino. Vamos para o nosso momento devocional de hoje, através de uma personagem muito marcante da Bíblia, que é Rebeca, a esposa de Isaac. O sol estava desaparecendo no horizonte quando a jovem se aproximou do poço que ficava fora da cidade de Naor, mais ou menos a 800 quilômetros a noroeste de Canaã. Cabia às mulheres ir buscar água fresca todas as tardes, e Rebeca colocou o jarro cheio no ombro, grata pela refrescante sensação do recipiente frio ao tocar a sua pele. Quando já se preparava para ir embora, um estranho aproximou-se pedindo de beber. Atenciosamente, ela se ofereceu para puxar a água do poço também para os camelos dele. Rebeca notou o olhar surpreso e alegre do homem. Bem, 10 camelos iriam consumir bastante água, mas se ela tivesse ouvido a oração que ele havia sussurrado momentos antes, seu espanto teria sido ainda maior que o dele. Disse consigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. Gênesis 24, 12 a 14. Um gesto simples e uma resposta generosa. O futuro de uma jovem mudado num instante. O homem que Rebeca encontrou junto ao poço era servo de Abraão e fora encarregado de uma missão sagrada, encontrar uma esposa para Isaque entre o povo de Abraão e não entre os vizinhos cananeus. Como sua tia, Sara, antes dela, Rebeca faria a viagem para o sul a fim de aceitar um futuro que mal era capaz de vislumbrar. Noiva de um homem com o dobro de sua idade, cujo nome significava riso, sentiu-se subitamente atordoada. O Deus de Abraão e de Sara estava tentando persuadi-la, chamando o seu nome e não o de outra, convidando-a a compartilhar da promessa. Deus estava forjando uma nova nação para ser o seu povo exclusivo. Isaque tinha 40 anos quando viu Rebeca pela primeira vez. Seu coração talvez tivesse sentido uma alegria parecida com a do primeiro homem. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Isaque e Rebeca entraram então na tenda de Sara, mãe dele, e ele a tomou por mulher. A Bíblia diz que ela consolou Isaque depois da morte de sua mãe Sara. Rebeca era formosa e forte como Sara. Todavia, não teve filhos durante os primeiros 20 anos de sua vida com Isaque. Será que sofreria como Sara a maldição da esterilidade? Isaque orou e Deus ouviu, dando a ela não um, mas 2 filhos que lutavam em seu ventre. Deus lhe disse então: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Gênesis 25, 23. Durante o parto, os dedos de Jacó agarraram o calcanhar do irmão Esaú, como se ele tentasse nascer primeiro. Embora tenha sido o segundo a nascer, Jacó tornou-se o primeiro no afeto de sua mãe. Isaque, porém, amava mais a Esaú. Anos mais tarde, quando Isaque envelheceu e ficou quase cego, chamou o seu primogênito Esaú e disse: Faze-me uma comida saborosa como eu aprecio, e traze-me-a, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Gênesis 27, 4. Rebeca, muito esperta, ouviu tudo e chamou rapidamente a Jacó, sugerindo um plano para evitar que a bênção de Isaque fosse dada ao irmão dele. Disfarçado como Esaú, Jacó se apresentou ao pai para receber a tão esperada bênção. Assim, Isaque abençoou Jacó pensando que era Esaú.
Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Gênesis 27, 29. O patriarca estendera a mão e dera a melhor bênção ao filho mais moço, evocando palavras ditas sobre os dois filhos quando ainda lutavam no ventre de Rebeca. Depois de entregue, a bênção não poderia ser retirada, apesar do engano, apesar das lágrimas de Esaú e apesar de seu juramento de matar Jacó. Com medo da vingança de Esaú, Rebeca convenceu então Isaque a enviar Jacó a Harã, para que ali encontrasse uma esposa entre as filhas de seu irmão Labão. Ela mandaria buscar Jacó assim que a fúria do irmão se acalmasse. Com o passar dos anos, Rebeca deve ter sentido muita saudade de Jacó, orando para ter uma oportunidade de abraçá-lo novamente, pelo privilégio de envolver os filhos dele em seus braços. Porém, mais de 20 anos se passaram antes que Jacó voltasse. Embora Isaque vivesse para dar as boas-vindas ao filho, Rebeca não. Quando Rebeca ainda era bem jovem, Deus a convidara para desempenhar um papel vital na história do povo. Ele fez tudo o que era necessário para alcançá-la. Como Sara, Rebeca se tornaria matriarca do povo de Deus, e também como Sara, seu coração se dividiria entre a fé e dúvida por acreditar que a promessa de Deus requeria sua intervenção para se cumprir. Achando difícil apenas descansar no que Deus prometera, recorreu a subterfúgios para obter o que desejava. Os resultados, refletindo o estado de seu coração, foram uma grande confusão. Jacó tornou-se de fato herdeiro da promessa, mas foi afastado da casa e da mãe, que tanto o amava. Além disso, ele e os seus descendentes ficariam para sempre em conflito com Esaú e seu povo, os edomitas. 2000 anos depois, Herodes o Grande, um homem poderoso nascido na Idumeia, nome grego e romano para Edom, mataria crianças inocentes numa tentativa de destruir o menino Jesus. Deus, porém, continuava usando a vida daquela mulher que, mesmo longe de ser perfeita, realizaria seus propósitos. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos, e tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Gênesis 24, um pendente no nariz? Bem, isso que costuma ser um sinal de provocação dos jovens hoje, era uma forma socialmente aceita de adorno na antiguidade. Quando o servo de Abraão compreendeu que Rebeca era a mulher com quem Isaque iria se casar, ele imediatamente pegou as joias que levara para a ocasião. Deu a ela 2 pulseiras, um pendente de ouro para o nariz. Rebeca rapidamente colocou as joias e correu para casa com os olhos brilhando para contar à sua família tudo o que ocorrera. O pendente para o nariz é mencionado apenas 2 vezes nas Escrituras, em Provérbios 11 e em Ezequiel 16. Em Ezequiel 16, Deus descreve em termos figurados como ama a cidade de Jerusalém. Ele a banha amorosamente, depois a veste com roupas riquíssimas e sandálias de couro macio. A seguir, cobre-a eternamente com joias. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste adornada de ouro e prata. Ezequiel 16, 11. O Antigo Testamento menciona joias várias vezes. Mulheres e homens usavam brincos e também ornamentos para braço, pulseiras, sinetes, arrecadas e colares. Os israelitas obtinham quase todas as suas joias dos povos vencidos em guerras. Ouro, prata e pedras preciosas aparecem muitas vezes listados entre os despojos tomados nas batalhas. Lemos em 2 Samuel 8:11 que Davi ganhou enormes quantidades de ouro, prata e bronze quando conquistou as nações ao redor de Israel. Dedicou tudo ao Senhor, e seu filho Salomão usou esse tesouro para construir o grandioso templo de Jerusalém. Acredite ou não,
Salomão tinha tanto ouro em seu reino que fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras. 2 Crônicas 1:15. O Novo Testamento menciona joias especificamente apenas uma vez, ao falar às mulheres. Pedro recomenda que deem mais atenção à sua beleza interior do que à exterior. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3:3. É evidente que as mulheres dos dias do Novo Testamento eram tão fascinadas por joias quanto as do Antigo, e as de hoje também. Mas como são poucas as vezes em que a maioria de nós passa um bom tempo examinando a nossa aparência interior. Amanhã cedo, ao colocar anéis nos dedos, coloque também em sua vida um espírito de paz. Ao pôr brincos nas orelhas, aproveite para adotar em sua vida uma atitude de alegria. Quando puser um colar no pescoço, não se esqueça de pôr também um espírito de doçura no coração. As joias que usa não farão muita diferença em seu dia, mas o espírito do qual estiver revestida, esse fará. Rebeca ouviu o servo de Abraão relatar como orara e como tinha certeza de que ela era a mulher que Deus escolhera para Isaque. O próprio Deus orquestrara divinamente os acontecimentos. Rebeca parecia saber disso e, quando lhe perguntaram, respondeu simplesmente: irei. Rebeca compreendia plenamente o plano de Deus para ela? Estava ela disposta a segui-lo? Ou simplesmente se deixou encantar pelas ideias românticas de uma jovem em busca de um cavaleiro de armadura brilhante? Qualquer que tenha sido a motivação de Rebeca, aqueles eventos certamente foram planejados por Deus, que tinha poder e determinação para continuar a cumprir fielmente suas promessas por meio dela. A fidelidade de Deus, apesar de nossa desobediência e contradição, é evidente em toda a Escritura e durante toda a nossa vida. Ele será fiel. Ele promete. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Salmo 145:13. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10:23.